governo, e o governo só bota nesses projetinhos do jeito que a gente sabe, que inclusive a própria diretoria da ADUF vai fazendo, tem diretor da ADUF que faz, não é escolha não. Eu quero dizer que não é uma escolha, porque os professores estão com seus salários massacrados. Então não dá para a gente tratar isso como fosse uma opção do professor. É desrespeito fazer uma fala dessa, dizer que isso é uma opção do professor, não é uma opção do professor. Ou se faz pesquisa assim, ou não se faz. Tem alguém escrito? Eu vou me reescrever para terminar de falar. Obrigada. Boa tarde. Depois da casa. Sim, puxando um pouco da fala do Hélio, do Alex, também da Lila, eu participei do comando de greve, na greve passada, representando Bom Jesus, ou seja, a base, né? Ou seja, eu estava aqui em Teresina, mas representando a base Bom Jesus como um ex-dirigente lá em Bom Jesus, da ADUF Bom Jesus. Então, eu conheço um pouco também o interior, né? Tenho um pouco da experiência da regional do interior e me lembro muito bem que na greve passada, né, a Teresina participou sim da greve, né? Estou falando como representante de Bom Jesus, participando do comando de greve. Teresina participou. E participou também ajudando até a reorganizar as votações. Eu me lembro muito bem que as votações eram respeitadas. Quando se tinha uma assembleia deliberada pela ADUF, direção, as assembleias eram realizadas simultaneamente no interior, né? Ou seja, em Parnaíba, Pix, Floriano, Bom Jesus, juntamente com Teresina, tomaram suas decisões em conjunto. Não foi só Parnaíba, não foi só Floriano, não foi só Bom Jesus, não foi só Teresina, não. Foi um conjunto de regionais, juntamente com Teresina, que deliberaram a greve, né? Deliberaram a greve, certo? Então, assim, vejo, respeito muito a decisão das regionais, né? Fiz parte da regional, conheço uma regional, tá? A última greve, Bom Jesus estava muito forte, nós ficamos até o final, tá? Bom Jesus, o professor Sinerval, o professor Severino, a professora Lilian, tá certo? Mas eu acho que nós devemos respeitar, certo? O regimento que nós temos na ADUF, tá? Ou seja, se nós queremos uma greve forte, certo? Ou seja, uma greve forte, unida, então todas as regionais, juntamente com a direção, têm que estar unidas. Não vejo de maneira nenhuma, corretamente, realização de algumas assembleias sem aviso à direção. Né? Por que não avisaram a direção? Por que não? Por que Bom Jesus não fez a assembleia? Algumas perguntas que têm que ser respondidas aqui, né? Já que tem um regimento e esse regimento não é respeitado, por que não é respeitado? Por quê? Uma pergunta que eu gostaria de resposta, né? Nós temos regimentos que têm que ser respeitados. Nós respeitamos os regionais, por que as regionais não podem respeitar a direção? Certo? Eu fiz parte da regional e hoje estou em direção, mas eu sei o andamento que tem que ser respeitado em relação às regionais. Se nós deliberarmos na certa greve, que essa deliberação seja em conjunto, todas as regionais junto com Teresina. Tá? Então essa é a minha fala. Obrigado. Douglas e a... Não, Sérgio e Lila, né? A restrição. Boa tarde. Não, só não realmente. Posso solicitar a Assembleia? Posso solicitar a Assembleia? Não. A Assembleia de Professores da ADUF. Boa tarde, pessoal. A gente fica um pouco preocupado com a forma que, assim, forçosamente, eles querem fazer alguma coisa. Eu não tenho dúvida nenhuma que todas as conquistas dentro das universidades federais elas aconteceram em devido momentos previstos. Sim. A greve é um instrumento necessário
e tem se mostrado eficiente para as nossas conquistas. Não tenho dúvida disso. Defendo greve, certo? Mas o que a gente está discutindo um pouco são a questão das práticas da conquista da greve. Aí nós temos pensamentos e vejo divergências aqui na plenária. Tá? Acho que o melhor caminho é esse que foi colocado aqui pelo Alex, reforçou um pouco ao professor Parnaíba, o Edson, colocado aqui um pouco por ele, da questão da mobilização. Olha, quanto mais se represa uma água, mais essa água se acumula e maior é a sua força, quando ela vem. Força de multidão, ninguém quer enfrentar. Meu amigo, quando você vê uma revolta de uma multidão, saia do caminho, porque aquilo ali você pega o controle e destrói tudo, tá certo? Então, assim, eu acho que nós temos tempo para discutir, nós temos tempo para mobilizar e nós vamos ter tempo para realizar uma greve. Os encaminhamentos, eu tive até o prazer de, dentro desses longos 30 e poucos anos que eu tenho na universidade, a gente ter recebido uma pessoa do Conselho Departamental, que já participei várias vezes, da direção da DUF, para falar sobre o movimento docente nesse momento de greve. Certo? Bastante interessante. Nós tínhamos no mínimo uns 40 professores lá. Houve falas diversas, aí não vou nem exaltar um lado contra nem um lado a favor. Houve falas diversas. Bastante interessante a discussão. Eu acho que isso é mobilização. Eu acho que isso é importante. Foi entregue o documento, também peguei ali na porta, tá certo? Tá, então, obrigado. Vou pedir para terminar a fala. E depois Lisa e Cardoso. Bem, no início da minha fala, eu quero primeiro pedir que a mesa consulte o plenário, né? Se é possível, o professor Marcones fazer a sua fala aqui. Ele quer fazer o informe, é o presidente do Sindicato dos Docentes Turísticos, fazer o informe de como é que está a mobilização lá. Se a diretoria e a mesa da Assembleia é contra, eu gostaria de, como complemento ao final da minha fala, você consultasse o plenário e ver se o plenário também é contra ao direito dele de falar ou não aqui nesta Assembleia. Bem, dito isso, realmente nesse sentido, Acácio, nós temos que continuar as mobilizações, mas eu quero dizer que o sindicato ele é autônomo e a liberdade de organização sindical permite isso. O professor Marcos falou, né, que nós mandamos uma série, ou melhor, a diretoria da DUF mandou uma série de petições para que essas mobilizações sejam feitas nas reuniões institucionais. O trabalho e a atividade sindical não precisa desse direito. Vocês, enquanto diretoria de sindicatos, se vocês me chamarem, eu vou junto com vocês, faço questão de ir, nós podemos visitar cada sala de professor e cada reunião de professor se precisar dessa autorização institucional. Não, a gente não pediu autorização, não. Você pode explicar depois. Tudo bem. Em relação às assembleias do interior, Daniel Alessandro, nós marcamos essa Assembleia 3 e encaminhamos o comunicado para o meu institucional. Organizamos uma reunião das regionais de Floriano, Parnaíba e Picos aqui, semana atrasada, onde convidamos a diretoria, ninguém se fez presente, onde nós queríamos discutir justamente a mobilização da Conferência Salarial de 2014 e que seria importante que nós articulássemos uma campanha unificada com os campos do interior, do litoral e da capital. E ninguém se fez presente, porque nós organizamos essa campanha, por isso que teve as assembleias em Picos, Floriano e Parnaíba. E se Daniel diz que a Assembleia precisava desse aval, ou melhor, dessa orientação da diretoria
diretoria de Teresina também tivesse o dever de orientar as regionais de como fazer essas assembleias. Como as diretorias regionais não receberam essas orientações, nós marcamos a assembleia por nossa conta e estamos aqui como antes. É um local, é um sindicato, e a ADUF é uma seção sindical antes, que se organiza pela base e por local de trabalho. Nós estamos colocando que o nosso local de trabalho em Paraíba, os docentes, quando consultados pela Direção Nacional do ANS, indicaram o SUS e estão dispostos a construir essa greve. Motivo não falta, reiterando mais uma vez que todo mundo é unânime aqui. E vamos construir essa mobilização. Se agora tem poucos professores, mas vamos avançar na mobilização, porque é importante que o ANS entenda nacionalmente que os professores da UF estão dispostos sim a construir essa mobilização. É importante que eles tenham essa sinalização. Nós podemos aqui hoje dar essa sinalização para eles. É uma força a mais. Em relação a Paraíba, eu gostei muito desse encaminhamento que você deu, Daniel. Eu espero que essa sua proposta ganhe na diretoria. Que as decisões da Assembleia sobre equidade de greve sejam feitas por Assembleia simultânea, como era feito antes da última eleição. Gosto muito, porque essa Assembleia, por exemplo, está sendo feita simultaneamente, entendeu? Então, eu acho que você, nesse caminho que ela vai ser resolvido até o fim da semana, eu espero que a sua proposta seja vencedora. Eu me contemplo muito essa proposta. Lino. Meu encaminhamento. Sim. A Lina falar, eu dou o encaminhamento. Percebe? Então, não, é a Lina, você depois. Então, mediante a solicitação do professor, eu gostaria de colocar para a Assembleia o encaminhamento, se nós permitimos ou não que o professor Marcos Fernandes se manifeste. Presidente do Sindicatos. Agora, antes disso, eu queria também fazer uma colocação, se me permite. Eu acho que a relação de todos os sindicatos ela deve ser amistosa e respeitosa. Eu parto desse princípio. E não foi isso que nós vimos na eleição do sindicato da ADUF. Houve tentativa de ingerência de outros sindicatos. E eu vou ser o primeiro a defender a independência, seja qual for a escolha, seja qual for o processo eleitoral de qualquer sindicato. Então, eu gostaria de registrar isso, que isso ficasse bem claro aqui na Assembleia dos Professores da Universidade Federal do Piauí, ADUF. Então, colocando em votação, o encaminhamento autoriza ou não o professor falar? Eu gostaria que houvesse uma defesa favorável e uma contrária de quem acha que não deve atender esse momento aí. Concordo. Lino. Não, eu peço a sua opinião como só isso. Então eu coloco o encaminhamento. Quem concorda que o professor do sindicato visitante se manifeste, levante a mão. E quem não concorda, quem concorda, levante a mão. Quem não concorda? Quem se abstém? Então, Bom, eu aproveitar minha fala para dizer que lamento que a gente constrói esse sindicato coletivo, a gente constrói luta coletiva. Mas então, pensando nisso, né, vou retomar de novo o que eu colocava. A gente não pode partir do pressuposto que os colegas, do modo como estamos trabalhando, das exigências que temos que cumprir na universidade, numa luz, numa magia, a gente vai estar mobilizado para um processo de reivindicação dos nossos direitos ou daquilo que temos tido, daquilo que não temos tido nem capacidade de conquistar. Então, eu acho que nós precisamos fazer exatamente a mobilização dos professores e não vejo, por exemplo, que a mobilização ela possa ocorrer apenas nas reuniões dos conselhos. Porque ali tem apenas uma parcela dos professores, muitas vezes coordenador de curso e chefe de departamento, que na nossa correria cotidiana, muitas vezes eu passo 15, 20 dias sem encontrar com o meu chefe. Porque eu entro e saio de uma sala de aula para outra e não consigo encontrar. Então, eu acho muito difícil que a gente consiga fazer a mobilização da categoria do
gozar, porque exatamente pela pressão que isso que é feito para nós no cotidiano. Então, eu acho que isso é um dado importante que tem levado os professores a uma não mobilização, a um desgaste, a um sofrimento e também a muito adoecimento psíquico. Quando esse sindicato começar a pensar sobre isso, vai ser uma loucura, porque nós estamos enlouquecendo no nosso local de trabalho. Cardoso, Acácio. Cardoso, Marcos, Acácio. Estou procurando que na fala do Cardoso, a gente encerra as inscrições, pode ser? Eu acho que aqui nós não estamos liderando, estamos fora do movimento, tentar se mobilizar ou até chegar à greve. Na greve passada, nós fomos vanguarda. Acho que é a primeira universidade a puxar a greve. Universidade Grande, quando Rio de Janeiro, e várias outras, tiraram indicativo de greve sem data e foram tocando a bola desde o término do período, fazendo o que queria, e a Universidade Federal do Piauí na vanguarda, puxando a greve desesperadamente e tocando a parada. 100 e pouco dias de greve, semestre perdido. A turma do Reúne que está entrando agora, o pessoal que entrou no Reúne, os alunos, vão se deparar com 2 greves se isso acontecer. É inédito na história da universidade. Historicamente, uma greve de 5 em 5 anos, 6 em 6 anos. Agora vai voltar a um ano e pouco. Esse é o nosso problema. Vem aqui. Nós temos aqui para discutir a questão da Assembleia Geral. É bom que se diga, e ninguém é contra. Mas olha, hoje nós temos 1994 associados, é um número razoável, dos quais 79% são lotados no campo de Teresina, 4,5 em Picos, 7,8 em Parnaíba, Floriano 4,5 e Bom Jesus 4,5 no total. Esse é o percentual de cada lotação. Então fica complicado a gente começar a se dividir por aqui e inventar que vamos fazer a Assembleia Geral, porque nós estamos agindo como base do ano. Isso aí é querer tirar a força da diretoria. Se a gente quer fazer força para unir, a primeira coisa que tem que fazer é lutar aqui dentro, no espaço aqui dentro. Se não, se essa nossa base não está correspondendo bem, já que começa a valer Assembleias Gerais, na verdade, Assembleia Setorial, se chamar de Assembleia Geral, para deliberar questões que tem que ser Assembleia Geral, eu acho melhor para a gente entrar mobilizar a base, tem uma outra forma de comunicação, de saber a vontade da base. Eu acho que pode fazer um plebiscito para ver se a base quer ou não quer. Não pode plebiscito, tem que ser Assembleia, mas tem que ser Assembleia Geral, não é setorial, porque se valer Assembleia Setorial, eu vou defender aqui o plebiscito, outra forma de consulta. Essa consulta é do PROIF. Qual é o problema da consulta do PROIF? Se na eleição recente o PROIF estava aqui dentro coligado com o lado, então vai ver que provavelmente é outra chapa se ganhar essa eleição ia fazer esse tipo de consulta para ter uma mobilização forte. Esse é o que eu quero encaminhar. A nossa greve começou no Piauí passado e terminou não. Sabe em que estado nós estamos? Nós não acabamos a greve. A greve foi suspensa no momento que a Piauí estava forte e suspenderam a greve. Agora querem voltar a greve de fogueira apagada, até que for pegar cada período de novo e prejudicar. Nesse momento eu sou contra qualquer encaminhamento por greve. Eu queria fazer algumas colocações de forma bem simples. A primeira, o professor Marcos não é contra a greve. A segunda, o presidente que está, Marcos, também não é contra a greve. Agora, eu vou me posicionar da seguinte forma, que mais responsável seja a decisão e que essa responsabilidade seja dividida por todos. Se todos quiserem, vai ter greve sim, e greve valendo. Se a maioria não quiser, não vai haver greve e vamos rever a forma de mobilização, de reivindicação. Então, eu gostaria que isso ficasse bem claro. Segundo, eu encontrei
professor Geraldo, de Floriano, e nós conversamos 20 minutos, e eu fui bem claro. E quem veio a mim, eu fiz a mesma colocação. Quando do retorno das aulas, nós vamos visitar todas as ADs, todos os campi, e foi sim colocado aqui pela última assembleia que deveríamos ir nas assembleias de departamento, de centro, conversar com todos os professores. E foi quase unânime que isso foi colocado aqui, certo? Ou seja, a aula voltou e sim, vamos começar assim, a mobilização. E eu convido o EJO a ir a todas as reuniões que forem marcadas, de centro e de departamento, seja de campo, seja... Não, ele se colocou à disposição e aqui eu me coloco também à disposição para que ele vai quem mais quiser ir. Agora, eu acredito que a decisão vai ser a mais sensata e a mais representativa se a grande maioria participar. Segundo, essa reunião que foi colocada pelo EJO foi mandado um e-mail na sexta-feira, a reunião sendo segunda-feira, falando que ia ter, e eu dei um cópia do e-mail, se a direção da ADU quisesse se fazer presente, que ela viria. Nós não fomos convidados, isso não é convite. E detalhe, não eu, como recebi o e-mail, entrei em contato, por exemplo, com Bom Jesus, não teve assembleia porque lá está sem representante. Parnaíba, eu liguei para o diretor de campus ali, ele disse que não teve essa reunião. Palavra do presidente dele de Parnaíba. Então, essa reunião que foi feita para deliberar para uma reunião que foi feita por quem? Aonde? Então, é esse questionamento que eu faço. Ok? Bem, pessoal, eu estava preocupado antes, agora eu fiquei mais preocupado. Na realidade, mobilização são união de forças. Se a gente começa a fragmentar, certo? É mais complicado ainda. Então, lamento que as pessoas estão fazendo essas segmentações. Vamos unir forças para ir no sentido de uma construção de greve, no sentido de mobilizar a categoria e não passar a fazer acusações também sem nenhum fundamento. Eu só dizer aqui que a diretoria da ADU não tem enfrentamento inclusive com a administração superior. Está aqui um dos ex-presidentes, ele está com 16 processos, 5 anos respondendo processo, só por causa do embate com a administração superior. Pelo amor de Deus, é uma injustiça, tá certo? É injustiça. Então vamos dizer aqui que aqui se defendeu e se disse que mobilização se faz dentro do conselho. Olha, vamos discutir forma de mobilização? Vamos. Tem mil. Cada um dá para listar aqui 10 fácil. Forma de mobilizar. Vamos unir essas forças, vamos mobilizar e vamos trabalhar na construção. É isso que a gente deve fazer. Agora, você passar aqui, não fala, outro retruca, só fala. Até às vezes um errozinho da sua fala também, certo? E esquece da gente construir a regra. Aí, meu amigo, acabou a regra. Acabou, tá certo? Ó, falou-se que aqui, agora eu vou falar que tem plebiscito, certo? Plebiscito. Quer dizer, com essas assembleias aqui, representam uma categoria. Será se representa a categoria 1, Universidade Federal do Piauí de Professores, 1.900, 2.000 professores, ou, mais precisamente, 1.800 professores aqui em Teresina. Então, tem essas preocupações. Então, se não vem até aqui, vamos lá. Vamos no centro, vamos no departamento. Vamos criar movimentos externos à universidade também para mostrar a cara. Esse negócio, greve não só se faz dentro do centro aqui não, viu? Greve se faz fora da universidade também. Tem que ter coragem, botar a cara e enfrentar isso aí também externamente. Então, a construção de uma greve ela é complexa. Não vamos a querer precipitar a qualquer preço uma deliberação sobre greve. Aí eu vou dizer o que cada outro disse. Eu sou radicalmente contrário. Eu acho que hoje
coloca, já colocou para a mesa, proposta. Não colocar em apreciação indicativo de greve. Vamos discutir, vamos construir, vamos trabalhar, vamos fazer essa mobilização. Aí eu digo, na hora que for estiver legal aqui, eu vou ser o primeiro a levantar e vou trabalhar. Se eu entrar, eu trabalho. Passou, cara. Desculpa aí. Alex. Sou eu. Sobre mobilização que é o tema.